Entrevistas com os candidatos ao Buriti. O nosso convidado de hoje é Rogério Rosso, do PSD. GDF diz que vai reconstruir o viaduto da Galeria dos Estados até o final deste ano. E ainda, o governo federal instala hoje o Conselho de Segurança Pública com a promessa de conter a criminalidade. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e agora começa o Band Cidade, primeira edição. O Band Cidade, primeira edição, está ouvindo os candidatos ao governo do Distrito Federal. Cada um tem 15 minutos para expor as ideias e o plano de governo. A ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio, com a presença de representantes dos candidatos e dos partidos. Hoje, quem vai responder nossas perguntas é Rogério Rosso, candidato pelo PSD. Candidato, muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Começando a entrevista com um tema que está gerando divergência entre os candidatos. Possível reajuste, terceira parcela dos servidores e equiparação entre Polícia Civil e Federal. O atual governador fala em demagogia, diz que não tem dinheiro, que isso poderia quebrar o Distrito Federal. De onde o senhor tiraria recurso para honrar esses compromissos? Bom, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Todos os que estão ligados na Band. Na sexta-feira agora, dia 14, o governo do Distrito Federal encaminhou para a Câmara Legislativa o orçamento, ou seja, a lei orçamentária de 2019, aumentando em 2,2 bi o orçamento em detrimento da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada pela Câmara Legislativa em meados do ano. Eu tenho dito isso reiteradamente, inclusive na rádio, há poucas semanas atrás com vocês dois, de que o governo ou não estava fazendo conta, não estava sabendo fazer conta, ou estava agindo de má fé. A gente com uma receita tributária crescente, né? A gente com um PIB projetado a maior ano que vem do que esse ano. E exatamente com relação a todo o crescimento da própria arrecadação sem aumento de imposto que se dá do ano para outro em razão de mudança de software, de uma série de procedimentos, eu afirmo que nós temos, afirmo mais uma vez, como eu fui o primeiro a afirmar e agora os meus adversários gostaram da ideia, né? Que vou pagar a terceira parcela dos servidores, um impacto de 1 bilhão e 600, dividido nos meses, no primeiro semestre, e o reajuste da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, que é via fundo constitucional, nada tem a ver com o orçamento, com as receitas tributárias ou outras receitas do Distrito Federal. Vou encaminhar já no primeiro dia a paridade e o reajuste cabendo com toda a responsabilidade, Rodrigo. Não é porque estamos numa eleição que o candidato tem que inventar número, que tem que inventar promessa, não. Com toda a tranquilidade, vamos fazer essas duas questões, porque as duas questões ajudam a economia do DF como um todo. Mais dinheiro no comércio, mais dinheiro no serviço, mais recuperação de renda e um Distrito Federal gerando empregos e não perdendo empregos, como acontece dia a dia. Deputado, os servidores públicos representam 7% da população. Eles já estão entre os mais bem pagos do país. Não está na hora de pensar nos outros 93% da população, gastar tempo e dinheiro com essa imensa maioria desassistida da população? Cláudio, eu acompanho você e respeito sempre sua inteligência, mas eu queria dizer o seguinte, o Distrito Federal tem uma característica diferente, por exemplo. Se em São Paulo a indústria não existir, o Estado quebra. Se em Minas Gerais o minério deixar de existir, o Estado quebra. Se no Mato Grosso o agronegócio não funcionar, o Estado quebra. Se no Distrito Federal o serviço público não estiver forte, o DF quebra. Porque para cada R$100 gastos, Cláudio, no Distrito Federal, 67 vem do servidor público federal e do Distrito Federal. 200 e poucos mil do governo do Distrito Federal e quase 180 e poucos mil do governo federal. São quase 500 mil pessoas que consomem diariamente. Portanto, essa simbiose, Cláudio, entre o setor público e o setor privado no Distrito Federal, essa ligação, ela é natural, é original, é histórica. O Distrito Federal foi criado para ser uma cidade administrativa. É claro que cresceu, principalmente nas suas cidades. Precisamos fortalecer a economia de cada cidade, Cláudio, como se fosse realmente uma cidade autônoma, né? Com projetos para cada cidade, porque hoje nós temos no DF cidades que têm um perfil do agronegócio, Planaltina, por exemplo, e outras cidades têm perfil industrial, né? Como, por exemplo, Ceilândia, mesmo Taguatinga. Então, customizar, né? Ou seja, essa parte de desenvolvimento. E nós não podemos deixar nunca de apoiar o trabalhador e a trabalhadora do DF, porque o que aconteceu, Cláudio? Veja o histórico do Distrito Federal. Nós estamos num achatamento de salários dos servidores, uma renda a menor. O que aconteceu com o desemprego? Se elevou.
Historicamente, no Distrito Federal, quando acontece isso, o desemprego se eleva. Nós estamos com a maior taxa da história. Então, o governo tem que olhar 3 eixos. O eixo do setor produtivo, das empresas fortalecendo, o eixo da recuperação da massa salarial do servidor e o terceiro eixo que é importante, criação de empregos na região metropolitana, essa que todos os dias nossos irmãos do entorno acordam nas suas cidades, mas vêm trabalhar quase 200 mil pessoas por dia. Candidato, falar de um tema que é sempre muito frequente, muitas reclamações aqui no Band Cidade, que é saúde. Boa. Muitos governos prometeram, acabaram com filas, falta de médicos, também falta de insumos básicos em hospitais e esses problemas continuam. Por que num eventual governo Rogério Rosso e como esses problemas deixariam de existir? Orengo, é um desafio para todos os estados brasileiros. Um estado tem melhor qualidade de saúde, outro tem um pouco menos, só que o Distrito Federal está em colapso na saúde. A saúde do Distrito Federal, pelos seus indicadores, ela está em colapso. Interessante que até poucos anos atrás, a população do entorno vinha para o Distrito Federal se atender. Hoje, nos extremos, eu digo Gama, Santa Maria no sul e Ceilândia, Samambaia, por exemplo, estão indo em Águas Lindas no norte ou no Novo Gama, Valparaíso, ter atendimento. A coisa está invertida. Só que nós temos muito mais recursos por habitante em saúde do que o estado de Goiás, por exemplo, e temos uma qualidade de serviço muito pior. O meu modelo vai ser o único de saúde, modelo tradicional. Os servidores, eu tenho feito reuniões com várias categorias, né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, radiologistas, todos que compõem o dia a dia. E está muito claro, nós temos quase 170 centros de saúde e postos de saúde. A população não vai lá porque lá não tem mais pediatra, clínico, não tem mais médico. A primária, Cláudio, que é a atenção lá na ponta, que é o saúde da família, né? O que aconteceu com o atual governo? Ele, de alguma forma, ele fortaleceu a primária, mas ele esguarneceu o posto. Então, a população vai aonde? Vai direto para o hospital. E nos 12 hospitais do Distrito Federal, você tem crise em todos os lugares. Principalmente na emergência, você precisa ter uma intervenção, Cláudio, na emergência, quando eu digo intervenção, intervenção do Estado. Na emergência, nessas filas de cirurgia, que é uma coisa assim até deprimente, né, desumana. Então, você precisa contratar profissionais da saúde recorrentemente. Você precisa valorizar o servidor, que também está desmotivado, está evidente, voltar com uma saúde pública, porque a minha aposta é pública. A França, a saúde é pública, é excelente. É uma das melhores saúdes do mundo, mas é pública. E se você colocasse a quantidade de recursos que tem no Distrito Federal por habitante para a saúde, eu diria para você que a gente deveria fazer uma saúde parecida. Então, é trabalhar. O secretário de Saúde, Cláudio, quando eu digo, ele não tem que ficar em gabinete, no ar-condicionado, ouvindo fofoca de assessor. Ele tem que estar uma semana no hospital, outra semana no outro hospital, na ponta. Agora, deputado, assim, o senhor sempre fala com muito entusiasmo sobre o que fazer, o que pretende fazer no eventual governo seu. Tá. O senhor já foi governador, sim, né? Sim. E para muita gente o senhor não deixou uma boa memória como gestor público. Sim. O que é que o senhor tem, de que maneira o senhor Obrigado. Responderia a essas pessoas? Obrigado, Cláudio. Veja bem, eu entrei em abril de 2010, naquela crise que todos nós acompanhamos, a maior crise política da história, no último ano dos 4 anos de um governo, com um orçamento já vigente, como se fosse uma locomotiva à noite descarrilhada sem comandante. Então, primeiro eu precisava claramente dar segurança para a população. O que é dar segurança? Voltar a ter medicamento no hospital. É só a população ir lá na internet e procurar. Tinha um desabastecimento de medicamento. Criei uma secretaria especial só para cuidar de logística de medicamento. Eu tirei o Hospital de Santa Maria de uma OS. Chamei 9.000 servidores concursados, 1.350 policiais militares. Entreguei, Cláudio, a EPTG, aquela obra gigante que tinha. Entreguei a EPTG, entreguei o Balão do Gama, entreguei as UPAs, entreguei a nova rodoviária, mas não fiz um governo para reeleição. Não fiz um governo para ficar lá falando, alardeando que eu era candidato, que estava tudo lindo. Não, eu fiz um governo para tirar Brasília do que tinha o principal problema, além dos serviços públicos. Um pedido de intervenção, vocês acompanharam, né, que Brasília, se tivesse tido uma intervenção, a consequência dela seria muito maior que a do Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro a intervenção é na segurança. Aqui seria na unidade inteira. Então, eu trabalhei muito para evitar isso. Evitamos, graças a Deus. Então, eu não sei se estaríamos aqui agora falando de uma eleição. Então, agora,
cada um tem a sua visão, viu, Cláudio? Eu respeito a visão, mas eu não trabalhei para fazer marketing, trabalhei para resolver o problema. Agora, candidato, os adversários do senhor citam problemas no seu governo, nesse governo curto, nesse curto espaço de tempo, principalmente de zeladoria. Por exemplo, no final do ano. Mato Alto. No final do ano. O que o senhor faria de diferente se assumisse um novo governo para essa questão da zeladoria ser melhor? Rodrigo, boa. No final do ano, a empresa que prestava serviço para a Nova Cap, não era a Nova Cap que fazia corte e poda de grama, era uma empresa terceirizada, quebrou. E tinha que fazer um contrato emergencial em 15 dias. E eu me comprometi com o Judiciário, com o Ministério Público, em razão desse momento difícil do Distrito Federal, a não fazer contratos emergenciais. Né? Me parece que o único que teve foi a pedido do MP de Saúde para comprar reagentes daquela bactéria KPC que existia nos hospitais. Então, hoje, primeiro é descentralizado, Rodrigo. Não tem mais lógica, Cláudio, uma cidade como Ceilândia, Planaltina, Sobradinho, todas as cidades não terem seu próprio sistema de máquinas, tratores, podas, enfim, não tem que ficar centralizado, a gente tem que regionalizar, fortalecer as empresas como a Nova Cap, mas regionalizado e dar autonomia para cada região, senão a gente não vai conseguir. Então, o que eu faria diferente, primeiro, conseguir planejar, né? Em 8 meses não é impossível planejar. A lei não permite, no último ano do exercício, fazer uma série de coisas que eu gostaria de ter feito. A lei não permite, a lei de responsabilidade, a lei eleitoral, uma série de leis não permitem que o governador avance. Mas com 4 anos, com certeza, o nosso governo vai ser bem diferente da situação atual. Durante a campanha, né, a gente observa que os candidatos fazem muito apelo, digamos assim, ao servidor público, né, Sim, porque é um apelo fácil até, né? Mas, assim, quem dá emprego, quem gera emprego é o setor produtivo. Sim, Cláudio. E aí, o que representa, como eu disse, são 93% da população estão fora do serviço público, né? Sim, Cláudio. Eu gostaria de saber do senhor que tipo de providências ou de apoio ou de estímulo o senhor pretende desenvolver no seu governo para ajudar o setor público a se fortalecer e gerar mais empregos e renda. Tá. O setor privado. Tá. Em 99 eu não trabalhava no governo. Eu entrei em 2003. O governador Roriz me chamou, eu trabalhava numa empresa, numa montadora de automóveis, você lembra? E ele me chamou como executivo dessa montadora que tinha visitado 25 estados a criar um programa de desenvolvimento. Fala os nomes: Adonias do Reis Santiago da Fibra, Valdivino Oliveira, que era secretário de Fazenda do Estado de Goiás, Alfredo Brandão, que tinha sido procurador-geral. Ali surgiu o PRODF, porque a minha ideia, já em 99, era descentralizar a geração de emprego, ou seja, reduzir essa dependência que a população do DF tem do plano piloto. A cada 7 em 10 empregos, um pouco mais, do DF está aqui, nessa região central. Então, primeiro, Cláudio, fortalecer essas cidades com linhas de financiamento do BRB. O BRB hoje, Cláudio, metade da carteira do BRB é para o consignado do servidor. Metade da carteira, né, de investimentos do BRB, do funding dele, é para consignado do servidor. O BRB, hoje, ele depende do servidor. E é por isso que no meu governo, Cláudio, o BRB, no primeiro dia, vai refazer todo esse consignado, reduzindo a taxa, que não mexa no resultado do banco, óbvio, mas que não estrangule o servidor como está. E, ao mesmo tempo, Cláudio, fortalecimento dessas cidades e os setores. Existem setores do DF, Cláudio, que ganharam incentivos que hoje não geram quase nenhum emprego. Um escritóriozinho, né, trabalha uma renúncia fiscal do Estado enorme e não dá emprego. Então, ou seja, é incentivar quem merece. E quem merece é o pequeno, o micro e o empreendedor individual e, claro, grandes setores, mas que gerem emprego. Candidato, a gente não falou ainda sobre segurança e sempre há muito pedido para que a gente fale de segurança. E quando a gente fala no assunto, a gente lembra daquelas viaturas que ficam paradas em canteiros, com os policiais ali em frente. Muito se fala em Cosme e Damião, mas a polícia é clara ao dizer que não tem servidor suficiente para fazer aquelas rondas que entraram para a história do DF. Por que no seu governo isso seria diferente e como resolver o problema de efetivo? Rodrigo, em qualquer governo a gente precisa ser diferente na segurança. Segurança tem que ser política de Estado, não de um governador. Educação, saúde. Eu sou da época que era o Cosme Damião. Cheguei aqui, mamãe chegou aqui em 69. Você tinha segurança em todo o Distrito Federal. Só que hoje nós temos na Polícia Militar um efetivo bem menor de quando Brasília tinha 2 milhões de habitantes, Cláudio. Nós temos 3 milhões e 100 mil habitantes. Isso vale para Corpo de Bombeiros e Policial Civil também. Como fazer uma segurança pública, né, com um servidor, primeiro, totalmente desmotivado? Tanto o policial militar, quanto o Corpo de Bombeiro Militar, quanto o policial civil, que perdeu nesses últimos anos a sua equiparação com a Polícia Federal, por exemplo, como motivá-los? Eles continuam motivados, só que as delegacias fecham por falta de pessoal, né? O policial militar, por mais que queira ir para a rua, e ele é um excelente policial,
nós estamos precisando botar mais pessoas, né? Então, você tem que chamar no mínimo 1.300, 1.400 pessoas por ano nos próximos policiais militares, né, e civis também. Nós temos um fundo constitucional que deveria, né, suprir todo o custeio e despesas da segurança. Não consegue. Mas, ao mesmo tempo, tem fundos federais para investimentos em sistema penitenciário, em sistema socioeducativo, em sistemas auxiliares, que a gente também, o Distrito Federal, não tem utilizado. No meu governo, o servidor vai voltar. O policial militar, que um dia já teve o melhor salário do Brasil, hoje não tem mais, vai ter novamente. Isso vale para o Corpo de Bombeiros também e para o policial civil. Então, resgatar esse poder de compra, contratar mais pessoas, plano de carreira para a Polícia Militar, urgente, e, obviamente, criar condições da população a reconhecer que existem os policiais na rua. Candidato, está chegando ao fim da entrevista. O senhor tem 1 minuto para se dirigir aos nossos Eu cedo meu minuto para o Cláudio. Telespectadores. Eu cedo meu minuto para o Cláudio. Eu gostaria que o senhor incluísse nas considerações finais a resposta à seguinte pergunta. O que fazer com o Mané Garrincha? O senhor fez a licitação? Já estava, né? Eu entrei, já estava no Tribunal de Contas. Enfim, mas é uma boa pergunta. Né? Enfim, bom, primeiro, minhas considerações finais é que a população, Rodrigo e Cláudio, já conhecem um pouco mais os candidatos, das suas propostas, aquelas que são mirabolantes, que evidentemente são só eleitoreiras, aqueles que são mais os outros candidatos que fazem compromissos, né, e propostas que de fato vão conseguir executar, a experiência de cada um. E eu tenho andado o Distrito Federal inteiro, em todas as cidades, e a reclamação 01, a principal é saúde, emprego, transporte e segurança. Sobre Mané Garrincha, precisamos cedê-lo a uma parceria privada para que essa empresa invista não só na manutenção, mas na promoção de eventos para que o Distrito Federal também possa usufruir, não só no esporte, mas em eventos culturais, enfim, o Mané Garrincha. Obrigado, candidato Rogério Rosso, candidato do PSD, aqui no Band Cidade com a gente. O Band Cidade volta em seguidinha, então não saia daí.